Olá, sétimo ano. Vamos lá para a nossa primeira aula aí de revisão dos nossos conteúdos para avaliação. Onde essa aula de hoje vamos rever aí o assunto sobre a região norte. Então, já está aí, né, o conteúdo que vocês irão estudar. Capítulo 8, região norte, e capítulo 9, a região nordeste. Então, sobre a região norte, temos aí algumas características, né? Que ela é composta por 7 estados, onde é a maior região do Brasil, né, em extensão territorial, representa 42,7% do território nacional. É a segunda região menos populosa do país. Possui cerca de 16 milhões de habitantes, né? Então, como ela é a segunda menor, aliás, é a segunda região menos populosa, né? Então, sua população é bem reduzida. A maioria da população vive nas cidades, devido às dificuldades de sobrevivência na floresta amazônica, né? Então, a população ela procura mais as áreas urbanas, porque há grande dificuldade aí em relação à floresta amazônica. Então, tá aí o mapa mostrando os 7 estados que compõem a região norte. Então, temos aí Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e o Tocantins. Em relação ao clima, a região é marcada predominantemente pelo clima equatorial, onde suas temperaturas médias oscilam aí entre 24 e 26 graus Celsius. As chuvas são constantes devido à alta evapotranspiração da floresta amazônica, tendo sua formação influenciada pelo clima, né? A floresta equatorial amazônica abrange todos os estados da região norte. Então, uma dica importante, né? Então, em relação ao clima, predomina o clima equatorial e que a floresta equatorial amazônica abrange todos os estados da região. Em relação à vegetação, no território brasileiro, a área que abrange a floresta amazônica é chamada de Amazônia Legal. A floresta apresenta diferentes estratos, entre eles destacamos aí Mata de Igapó, que encontra-se nas margens dos rios e está alagada durante todo o ano. Mata de várzea, que apresenta árvores de grande porte e alaga durante o verão. E a mata de terra firme, que ela nunca fica inundada e é caracterizada pela superfície plana. Então tá aí a imagem também mostrando, né, esses estratos aí existentes na floresta amazônica. Em relação ao relevo, apresenta uma estreita faixa de planície, há uma extensa faixa compreendida por depressões entre o Planalto das Guianas, em Roraima, e o Planalto Central brasileiro. Nessa região, predomina um relevo plano com suaves ondulações nas depressões. É no maciço das Guianas que se encontra o Pico da Neblina, com 2.993 metros de altitude, localizado na fronteira do Brasil com a Venezuela. Em relação aos solos que predominam são os latossolos, que são caracterizados por serem profundos e pobres em nutrientes. As constantes chuvas empobrecem ainda mais os solos por meio da lixiviação, né, que é um processo de retirada de nutrientes pela água da chuva que escoa em direção aos rios da região. A manutenção da floresta ocorre graças a humus, né? A humus, que é o resto aí de plantas e animais, a decomposição. Em relação à hidrografia, a região é dominada pela bacia do rio Amazonas, que é a maior do mundo. O Amazonas é um rio de planície, o que contribui aí para a formação da maior rede de hidrovias do Brasil. Atualmente, a usina de Tucuruí, que é localizada no estado do Pará, ocupa a terceira colocação na classificação aí das principais hidrelétricas do país. A energia gerada por Tucuruí abastece grande parte da população dos estados do Pará, Maranhão e Tocantins, né? Então, essa usina, né,
de Tucuruí, ela é muito importante aí para a população desses 3 estados, Paraná, Maranhão e Tocantins. A construção da usina de Belo Monte, né, que está localizada aí no Rio Xingu, nas proximidades da cidade de Altamira, no Pará, que é que esse projeto aí ele recebeu fortes críticas de ambientalistas. Tribos indígenas também não apoiam a construção da usina. Então, por que eles não apoiam? Porque para eles os impactos, né, ambientais e sociais, segundo esses estudiosos, são inúmeros, como por exemplo, alterações na bacia do rio Xingu, retirada da vegetação nativa, prejuízos para a pesca nativa, mudanças na fauna e na flora. Então, é claro, quando vai haver uma construção, aquele espaço ele é totalmente transformado, né? Então, vai haver várias mudanças naquele espaço que era natural. Recursos minerais, o subsolo da floresta amazônica é riquíssimo, né? Onde nele é encontrada uma grande variedade de minérios. A abundância de recursos minerais revela a riqueza que se estende embaixo da floresta, conhecida e cobiçada internacionalmente. Então, sabemos que a floresta amazônica, né, ela é cobiçada aí, tanto nacional como internacionalmente. Então, vários países, né, almeja aí fazer exploração no território aí que abrange a floresta amazônica. Projeto Grande Carajás, que esse projeto aí foi criado em 1967 e teve por objetivo realizar a exploração integrada e em alta escala dos recursos minerais dessa província mineralógica, né, que é considerada a mais rica do mundo. Possui minérios de ouro, de ferro, estânio, bauxita, né, que é o nome dado aí ao minério de alumínio. Existe também o manganês, níquel e cobre. O projeto ele não se restringe apenas à exploração de minérios, mas abrangia também a construção de estradas e de uma ferrovia para escoar os minérios e aproveitamento dos rios para geração de energia elétrica por meio da construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, né? Então, observando o mapa aí, a gente percebe todas essas informações. Serra Pelada. Então, esse nome, né, foi muito conhecido aí, essa serra, aliás, foi muito conhecida na década de 1980 pelo surto da mineração por meio da garimpagem, em busca do ouro. Então, a garimpagem, né, iam aí para essa Serra Pelada em busca do ouro, onde milhares de pessoas, procurando fazer fortuna com o garimpo, deslocaram-se para a região. Em 1984, a área chegou a ter mais de 50 mil pessoas. Hoje é um lago que tem mais de 100 metros de profundidade, ainda com atividade de garimpo, mas sem grande expressão, né? Sem grande movimento, né? Não tem toda aquela aglomeração de pessoas que teve antes, logo quando descobriu aí esse surto, né? Da mineração. Ocupação da região, né, que a ocupação pelos portugueses se deu posteriormente à ocupação de outras regiões do Brasil pelos seguintes motivos. O difícil acesso e a falta de conhecimento da região. A região norte não proporcionava grandes possibilidades de lucros à coroa portuguesa. Não foram encontrados metais preciosos como ouro e prata. O solo não era favorável ao cultivo de cana-de-açúcar. Os principais produtos a serem explorados foram as chamadas drogas do sertão, que era a pimenta, castanha do Pará, ervas medicinais, essências e etc. Né? Então, tá aí alguns dos motivos que levaram, né, a região norte não ter sido aí ocupada logo quando chegaram aí os imigrantes, né, os colonizadores no território brasileiro. Em relação ao processo de ocupação, né, a presença do tipo indígena é notável na fisionomia dos habitantes da região. Durante o ciclo da borracha,
houve importantes correntes migratórias vindas do Nordeste, em particular aí do Ceará, né, do nosso estado. Com a mudança da capital do país, do Rio de Janeiro para Brasília, em 1960, teve início a interiorização da ocupação humana, né, do norte aí através de rodovias como a Belém-Brasília, a Cuiabá-Santarém, a Manaus-Porto Velho, a Transamazônica, dentre tantas, né? Dentre tantas outras aí que se destacaram. Então, o ciclo da borracha também levou muitos imigrantes aí de outras regiões para a região norte. O comércio e a industrialização, né, teve algum destaque aí também, uma grande importância para a região. Em 1953, Getúlio Vargas criou a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que tinha como objetivo promover o desenvolvimento da região, integrando a economia nacional. Em 1966, o governo militar substituiu, né, essa Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, investindo recursos federais na construção de rodovias e usinas hidrelétricas. Em 1967, foi criada a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, né, que é responsável aí pela atração, por meio de incentivo fiscal, de indústrias nacionais e principalmente estrangeira, para que montasse fábrica de bens de consumo na capital do Amazonas, Manaus. Então, aí foram alguns projetos, né, de incentivo para poder fazer com que houvesse uma ocupação, né, uma ocupação aí da região norte, para que houvesse uma circulação maior de pessoas para a região. A rodovia Transamazônica, que é a Transamazônica, foi criada com o objetivo de ligar as regiões Norte e Nordeste. A estrada possui aí mais de 4.000 quilômetros de extensão e corta 7 estados. Na maior parte da rodovia, há pavimentação. Durante o período chuvoso, a estrada fica totalmente interrompida. Então, dá para ver na imagem aí, né, que é uma rodovia que não há pavimentação. Desmatamento e a preservação na floresta, na região. Até 1950, a floresta amazônica tinha perdido aí apenas 1% de sua cobertura original. Em 2004 e 2011, o ritmo do desmatamento diminuiu um pouco, né? E aí, ambientalistas e pesquisadores defendem o desenvolvimento de atividades que geram riqueza sem provocar o desmatamento do domínio amazônico. Então, os ambientalistas e pesquisadores, eles são a favor, né, que desenvolvam atividades nessa região. Só que eles são contra aí o desmatamento, que utilize os espaços naturais, mas de uma forma que não desmate aí a vegetação. Unidade de conservação. O Brasil abriga aí a segunda maior área florestal do mundo. No Brasil, a região norte é a que apresenta a maior concentração de UCS, que é UCS, Unidade de Conservação do Brasil, né? Unidade de Conservação. Então, por a floresta amazônica está localizada aí na região norte, então essa região é a que apresenta aí a maior concentração de áreas, né, de conservação. O governo brasileiro protege as áreas naturais por meio de unidades de conservação, as UCS. Para atingir esse objetivo de forma efetiva e eficiente, foi instituído aí o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC, com a promulgação da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. A Lei SNUC representou grandes avanços à criação e também a gestão das UCS nas três esferas do governo, né? Quais são as que são aí a preservação, né, dessas áreas de proteção ambiental.
pois ele possibilita, né, uma visão aí de conjunto das áreas naturais a serem preservadas. Então, tá aí um pouco sobre as unidades de conservação. Todas as regiões possuem suas áreas de conservação, que são aquelas áreas onde não pode se destruir a vegetação existente naquele determinado local. Gente, sobre a região norte, ficamos por aqui. Espero que tenham entendido e até a próxima aula.